Bom, nós estamos na lição número 68. Não consigo ler ali. Exortação ao arrependimento. Pode passar aí. O nosso texto vai ser dividido em algumas partes. Nós vamos ler a primeira parte lá em Sofonias, capítulo 2, do 1 até o 3. Vamos vendo parte por parte aqui. Sofonias capítulo 2. Eu vou ler o verso 1, depois continua os irmãos lendo aí. Vamos ler até o 3 agora só, depois a gente continua as outras partes. Diz assim: pense bem e tome juízo, povo sem vergonha. Da ira do Senhor. Pode passar? Ainda há tempo. Do verso 1 ao 3, Deus está falando com o povo de Judá. E ele usa ali no primeiro termo, né? Povo sem vergonha. Por quê? Uma nação que não tem pudor. É uma nação desavergonhada, né? Outras traduções vai estar aí, sem pudor, né? Desavergonhada. Judá, como vemos, tinha ainda uma oportunidade de mudar a situação atual, de reverter. Até mesmo evitar esse castigo que eles iam sofrer. Assim como nós vimos, né, até mesmo Nínive, que era uma cidade que vai falar ali, aliás, ela teve a oportunidade de arrependimento na época de Jonas. E Judá também tinha essa mesma oportunidade de arrependimento, mas eles não mudavam. E é por isso que ele usa esse termo, sem pudor ou sem vergonha, porque eles não mudavam. E ele fala, olha, mudem, arrependam-se, porque ainda não tinha chegado. Ele estava avisando. Então, ele fala, antes que vocês sejam levados embora, né, porque eles iam ser levados cativo lá para a Babilônia. Ele fala como a palha que desaparece num só dia. A palha, ela é um material leve e altamente inflamável, né? Ela depende da tradução. A tradução que eu usei fala pudor, sem pudor. Sem pudor pudor é vergonha. Então, é sem o pudor, né? Sem a vergonha. Não tem vergonha na cara, a pessoa não muda, não demonstra arrependimento. Então, e ele fala aqui, ó, da palha, como desaparece num só dia. A palha, ela não é que ela é inflamável, não, ela é um combustível muito fácil de ser usado quando ela está seca, né? Você coloca o fogo nela, tem fogo e rapidamente ela consome. Antes que a ira furiosa do Senhor, Deus, caia sobre vós, antes que chegue o dia da ira do Senhor. Então, ele estava avisando para eles mudar enquanto ainda havia tempo, porque tinha tempo de mudar, não era uma coisa irreversível, né? Mas o castigo, ele era tão iminente, que o profeta falava e ele sabia que cumprir, porque o povo não ia mudar. É por isso que esses castigos todos eram imutáveis e iam acontecer. Por quê? Porque eles não mudavam. De fato, se eles se arrependessem, se eles voltassem atrás, deixassem o problema naquela época, que era principalmente idolatria e a opressão sobre os pobres, né, que era parte do governo, da classe nobre, se eles deixassem essas coisas, com certeza Deus reverteria o cativeiro e eles não seriam levados cativo. Voltem para Deus todos os humildes deste país, todos os que obedecem à lei de Deus, às leis de Deus. Façam o que é direito, sejam humildes. Talvez assim vocês escapem do castigo da ira do Senhor. Então aqui no verso 3, olha o que ele fala. Ele está falando com aqueles que são pessoas que mudam, que são humildes, se arrependem do pecado. Porque existiam sim todos aqueles que não obedeciam a Deus, mas no meio deles também tinham pessoas que serviam a Deus. Não era todo mundo que era idólatra, não era todo mundo que fazia as coisas erradas. Então, de fato, tinham aqueles humildes de coração que ele fala, que obedecem a Deus. E façam o que é direito, continuem servindo a Deus, porque talvez assim Deus livre vocês
dê esse castigo, porque esse castigo vai acontecer, né? Então Deus está falando aqui com Judá, e agora ele vai começar a falar com as nações exteriores. Pode passar? Vamos lá, Sofonias 2, agora vamos ler do 4 até o versículo 7. Quem ficou por último, depois o próximo já pode ler. Pode ler, 4 até o 7. Amém. Pode passar. Juízo contra as nações gentias. Aqui ele começa com a Filistia, a oeste de Israel. Então do lado oeste, né, Israel, do lado esquerdo, estava a Filistia. Ali do verso 4 ao 6. Agora Deus começa através do profeta a trazer juízo contra as nações gentias, começando pelo lado oeste. Então ele começa aqui no versículo 4: a cidade de Gaza ficará deserta e Asquelon será abandonada. Os moradores de Asdote serão expulsos em menos de um dia. Os moradores de Ecrom serão levados embora como prisioneiros. Então aqui ele fala de Gaza, né? A Gaza até hoje é um lugar muito perigoso, porque é disputado aquele lugar ali, né? Um fala que é deles, outro fala que não é, e aí fica todo mundo brigando por causa daquele pedaço de terra ali, e aquilo ali o tempo todo é guerra. É aquela coisa, né? O palestino fala que é deles, Israel fala que é deles, e ninguém decide o que quer da vida ali, e fica aquele brigueiro eterno. Não, a árvore de Zaqueu é em Jericó. E aqui ele fala dois lugares, né? Ele fala quereitas, no versículo 6. Ai de vocês, filisteus, que moram no litoral do mar Mediterrâneo, o Senhor Deus os passou essa sentença contra vocês: vou acabar com Canaã, a sua terra, e todos os seus moradores serão mortos. O seu país no litoral vai virar pastos, onde haverá barracas e os pastores dos currais para os rebanhos. Eu acho que é outra tradução que tem esse nome ali, que eu não trouxe a minha outra Bíblia, acabei esquecendo. Mas os quereitas são os ocupantes do litoral sul do país, né? Dos filisteus. As raízes deste povo estavam em Creta. Então esses quereitas, né, que viviam ao sul ali, nessa região que ele está falando de Gaza, eles eram de Creta. Creta é aquela ilha que tem ali perto da Grécia, né? Que Paulo teve aquele naufrágio em Creta, né? Ele ficou lá um período de tempo. E ali no versículo 7 ele fala: em Judá, as pessoas que não forem mortas ficarão com as terras do litoral, essa região aqui. Ali elas cuidarão dos seus rebanhos e dominarão as casas de Asquelon, pois o Senhor Deus vai lembrar do seu povo e o fará prosperar outra vez. Então esses restantes aqui é um pequeno povo de judeu remanescente que foi restaurado depois do cativeiro babilônico, né? Então, dos que foram levados, alguns ainda voltariam do cativeiro babilônico depois desse cativeiro, e eles habitariam nessa região aqui. Não era muita gente ali, ele fala um povo pequeno, né? Os remanescentes, são poucas pessoas. Pode passar? Vamos continuar lá. Sofonias 2, do 8 até o 11. O próximo aí já pode ler. Certo, pode passar? Aqui ele fala de Moabe e Amon. Então tem dois textos lá em Amós. Amós
2:1 e Amós 1:13. Quem achar aí pode ler. Então, ali, como a gente lembra lá em Amós, Deus trouxe algumas condenações contra vários povos ali, né, no texto de Amós, no comecinho dos primeiros capítulos, né, no capítulo 1 inteiro. E ele fala contra Moabe, né, porque queimou incenso, porque fez idolatria, certo? E Amon também, lá em Amós 1:13. Então, cada um deles tinham, né, os seus pecados e não seriam impunes por causa da persistência deles. Moabe e Amon seriam completamente destruídos, como Sodoma e Gomorra foram aqui comparadas como folhas de urtiga. Olha lá, no verso 9 vemos o motivo do seu castigo. Então, no verso 8 aqui, ó, ele fala: o Senhor Todo-Poderoso diz: ouvi os moabitas e os amonitas zombarem do meu povo e o insultarem. Eles se gabaram de que iam conquistar a sua terra. E então Moabe e Amós e Amon, eles disseram que iam possuir a terra de Israel, que eles iam tomar a terra de Israel, zombando do povo de Deus. Portanto, eu, o Deus de Israel, juro pela minha vida que os países de Moabe e Amon vão ser destruídos como foram as cidades de Sodoma e Gomorra. As terras deles ficarão deserto para sempre, ficarão cobertas de espinheiro e haverá um poço de sal em toda parte. E os que sobrarem do meu povo levarão embora, com tudo que pertence aos moabitas, e os amonitas ficarão com a terra deles. A outra tradução, deixa eu ver se eu acho ela aqui, que ele fala das folhas de ortiga. Acho que é essa aqui. Tem que baixar a versão aqui, vai demorar. Não deixa. Aqui, ó. Ele fala assim: Moabe será como Sodoma e os filhos de Amon como Gomorra, campos de urtiga, poços de sal e desolação perpétua. A urtiga, né, ela é muito conhecida por ser uma planta que ela tem uma folhagem, uma película por cima dela que incomoda, né, que ela produz coceira, né? Então eles estão sendo comparados aqui como folhas de urtiga, né? Pessoas que incomodaram a Deus a ponto dele destruir eles desse incômodo. Pode passar? Aí tem o versículo 12 de Sofonias. Pode passar? Os etíopes, eles foram destruídos também em 612, na mesma época que a Síria foi invadida, em Nínive foi invadida, como nós vimos, né, no estudo passado, no texto, no livro passado, né, que nós estudamos. Apesar de estarem a leste de Israel, né, a Assíria invadiu pelo norte e ela própria foi destruída em 612. Então, eles estão a leste de Israel, né,
eles são o povo do sul, né? Apesar de estar a leste, eles são do sul ali. E a Assíria, quando ela invadiu eles, ela veio pelo norte de Israel para ser invadida em Jerusalém, mas ela também foi destruída nessa mesma época, em 612. Pode passar? Vamos continuar lendo lá para encerrar o capítulo, 13 até o 15. Bom, pode passar? A Síria ao norte. A profecia mais detalhada que vimos em Naum, né, contra a Síria, mostrada pelo profeta com clareza do motivo, foi profetizada aqui antes de Naum, o que ocorreu com a queda de Nínive em 612. O livro de Sofonias, ele foi, eu acho que uns 30, 40 anos antes do ministério de Naum começar. Então, Sofonias, ele profetizou mesmo antes dele, né? Ele estava profetizando contra as nações, e ele profetiza também aqui contra a Síria, né? Ele fala: e ele estenderá também sua mão contra o norte, e destruirá a Assíria, e fará de Nínive uma desolação e terra seca como deserto. Então você vê que ele já tinha profetizado antes contra a Síria, mesmo antes de Naum começar a falar. E Naum, ele fala praticamente o livro todo dele contra a Síria, né? Por quê? Porque a Síria, ela estava para invadir Jerusalém, queria invadir Jerusalém, e nessa época ela foi destruída, foi invadida pelo, né, como nós vimos lá, pelo povo babilônico e pelos e agora, qual é o nome deles lá, que eu não lembro? Pelos babilônios e os medos. Então eles invadiram junto e destruíram a Assíria nessa época, mais especificamente entraram em Nínive, né, na capital da Assíria. Porque a Síria, ela estava oprimindo não só Israel, mas todos os povos, né, todo mundo que ela dominava, que ela ia invadir, ela fazia uma atrocidade muito grande, né, era uma violência muito grande. Então Deus ia julgar por causa disso. E ele já tinha profetizado anteriormente contra ela. Pode passar? Aí encerrou. Próxima lição, nós vamos fazer o capítulo 3 todo, e aí vai encerrar o livro de Sofonias. Não tem muito o que ver nesse estudo aqui, que as profecias contra os povos, a gente já viu essas profecias todas nos outros livros, então não tem muito o que detalhar aqui. Aí do capítulo 3, do 1 até o 20, é a próxima lição que nós vamos estudar.